O Evangelho de Salmos, capítulo 91. Nos conduz a um lugar que os olhos humanos não conseguem enxergar, mas que a alma reconhece quando se aproxima de Deus. É um esconderijo que não foi construído com pedras, não possui portas de ferro e não aparece em nenhum mapa. Ainda assim, é mais seguro do que qualquer fortaleza levantada pelas mãos dos homens. É o esconderijo do Altíssimo, o lugar secreto onde o coração cansado encontra descanso, onde o medo perde a sua força e onde aquele que confia no Senhor aprende que não está sozinho, mesmo quando os perigos parecem cercá-lo por todos os lados. Talvez, neste exato momento, alguém esteja ouvindo esta mensagem enquanto enfrenta uma noite difícil. Talvez exista uma preocupação que não permite dormir, uma notícia que trouxe insegurança, uma ameaça silenciosa, uma enfermidade, uma crise dentro de casa ou uma angústia que ninguém mais consegue compreender. E é justamente para pessoas assim que as palavras do Salmo 91 continuam ecoando através das gerações. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Observe que o salmista não fala apenas sobre alguém que visita esse esconderijo de vez em quando. Ele fala daquele que habita, daquele que permanece, daquele que escolhe fazer da presença de Deus a sua morada. Há uma grande diferença entre procurar o Senhor apenas quando a tempestade começa e caminhar com Ele todos os dias. Aquele que habita aprende a reconhecer a voz de Deus antes mesmo que os ventos se levantem. Aprende a descansar antes que as respostas apareçam. Aprende a confiar não porque todos os problemas desapareceram, mas porque sabe quem está ao seu lado durante a caminhada. Em uma pequena aldeia cercada por montanhas, vivia um homem chamado Eliabe. Ele era conhecido por sua dedicação à família e por seu trabalho honesto. Todas as manhãs, antes que o sol surgisse por trás das colinas, Eliabe se levantava, acendia uma pequena lamparina e agradecia ao Senhor por mais um dia. Porém, havia chegado um tempo de grande inquietação naquela região. Mensageiros passavam pelas estradas trazendo notícias de conflitos, grupos de saqueadores se aproximavam das aldeias e muitas famílias temiam perder suas casas, seus animais e até mesmo suas vidas. Durante o dia, Eliabe tentava demonstrar coragem diante da esposa e dos filhos, mas à noite, quando todos dormiam, ele permanecia acordado, olhando para a porta de madeira da casa e imaginando se ela seria forte o suficiente para protegê-los. Em uma dessas noites, seu filho mais novo, chamado Joel, percebeu que o pai ainda estava desperto e perguntou: "Pai, por que o senhor não está dormindo?" Eliabe tentou sorrir e respondeu: "Estou apenas cuidando para que nada de ruim aconteça." O menino se aproximou e disse: "Mas quem cuida de nós quando o senhor dorme?" Aquela pergunta simples atravessou o coração de Eliabe. Ele percebeu que estava tentando carregar um peso que nunca lhe pertencera completamente. Ele podia trancar a porta, vigiar os arredores e agir com prudência, mas não possuía poder para controlar tudo o que acontecia além das paredes daquela casa. Então, o menino continuou: "O Senhor sempre diz que Deus nunca dorme. Se ele está acordado, talvez o Senhor possa descansar." Eliabe olhou para o filho em silêncio. Naquela noite, uma criança o fez recordar uma verdade que o medo quase havia apagado de sua memória. O Salmo 91 nasceu em um contexto no qual os perigos eram reais e constantes. O povo conhecia guerras, doenças, animais ferozes, ataques inesperados e longas viagens por regiões desertas. Não existiam os recursos que hoje muitas pessoas possuem. Não havia hospitais modernos, sistemas de comunicação rápida ou estruturas capazes de oferecer segurança imediata. Uma simples epidemia podia destruir uma comunidade inteira. Uma emboscada em uma estrada poderia significar o fim de uma família.
No entanto, o salmista não escreveu palavras de desespero. Ele anunciou confiança. Ele declarou: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Essas palavras não surgiram da ausência de perigos, mas da presença de Deus em meio a eles. O salmista não afirmou que o mundo era seguro. Ele afirmou que Deus era fiel. Ele não negou a existência do laço do passarinheiro, da peste destruidora, do terror noturno ou da seta que voa durante o dia. Pelo contrário, ele reconheceu cada ameaça. A fé bíblica não exige que uma pessoa finja que nada está acontecendo. A verdadeira fé olha para a realidade, reconhece sua fragilidade e, mesmo assim, declara que o Senhor continua sendo maior do que tudo aquilo que tenta produzir medo. É por isso que o Salmo 91 não deve ser tratado como uma fórmula mágica ou como uma garantia de que o cristão jamais passará por momentos dolorosos. Ele é uma declaração de pertencimento. Ele nos lembra que mesmo quando enfrentamos vales, não caminhamos abandonados. Mesmo quando a dor chega, ela não consegue separar-nos do amor de Deus. Mesmo quando não compreendemos o caminho, podemos continuar confiando no caráter daquele que nos conduz. Na manhã seguinte, Eliabe saiu cedo e caminhou até a parte mais alta da aldeia. Ali vivia um ancião chamado Azarias, homem conhecido por sua sabedoria e por sua confiança no Senhor. Eliabe encontrou o ancião sentado à sombra de uma grande árvore, com os olhos voltados para o vale. Sem esconder sua inquietação, ele falou: Azarias, tenho medo do que pode acontecer. Tenho esposa, filhos e uma casa para proteger. Oro ao Senhor, mas ainda sinto que o perigo está cada vez mais próximo. O ancião permaneceu alguns segundos em silêncio e depois perguntou: Eliabe, quando uma ave percebe a aproximação de uma tempestade, o que ela faz com seus filhotes? Eliabe respondeu: ela os esconde debaixo de suas asas. Azarias então disse: as asas não impedem que a tempestade exista, mas oferecem abrigo durante sua passagem. Assim é a presença do Senhor. Deus nem sempre retira imediatamente os ventos que se levantam contra nós, mas Ele nos cobre para que não sejamos destruídos por eles. Em seguida, o ancião repetiu as palavras do salmista: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será escudo e proteção. Eliabe abaixou os olhos e perguntou: mas como posso permanecer debaixo dessas asas? Azarias respondeu: habitando na presença de Deus, não apenas pronunciando o nome do Senhor quando estiver assustado, mas entregando a Ele seus pensamentos, suas decisões, sua família e seu futuro. Permanecer é confiar quando o coração deseja fugir. Permanecer é obedecer quando o medo manda agir por impulso. Permanecer é descansar quando você já fez tudo o que estava ao seu alcance e precisa reconhecer que o restante pertence a Deus. A imagem das asas é uma das mais belas de toda a Escritura. Ela revela um Deus poderoso, mas também próximo. O Altíssimo, diante de quem as nações são pequenas, inclina-se para acolher aqueles que nele confiam. Ele não é apenas uma fortaleza distante, ele é Pai. Ele protege como uma ave protege seus filhotes, aproximando-os de seu próprio corpo. Debaixo dessas asas existe calor, cuidado e pertencimento. O salmista diz que a verdade de Deus será escudo. Isso significa que em dias de medo precisamos lembrar o que é verdadeiro. O medo sempre apresenta possibilidades como se fossem certezas. Ele diz que tudo dará errado, que ninguém virá ajudar, que não existe saída e que o futuro será dominado pela dor. A verdade de Deus, porém, confronta essas vozes. Ela afirma que o Senhor permanece conosco, que sua graça é suficiente, que seu poder se aperfeiçoa na fraqueza e que nenhuma situação está fora de seu alcance. A proteção começa muitas vezes dentro da mente.
quando escolhemos não alimentar pensamentos que nos afastam da confiança. O escudo da verdade não significa ignorar os riscos, mas impedir que eles se tornem maiores do que Deus dentro do coração. Quando o salmista declara que não temerá o terror da noite, ele não está dizendo que a noite não pode ser assustadora. Ele está dizendo que o medo não governará suas decisões. A escuridão pode estar ao redor, mas não precisa entrar na alma. Nos dias seguintes, as notícias pioraram. Uma aldeia próxima havia sido atacada e os moradores começaram a preparar esconderijos, reforçar portas e juntar mantimentos. Eliabe também tomou medidas para proteger sua família, pois confiar em Deus não significa agir com irresponsabilidade. Ele consertou o telhado, fortaleceu a entrada da casa e ajudou os vizinhos mais idosos. Entretanto, algo havia mudado em seu coração. Antes, cada tarefa era realizada em desespero. Agora, ele trabalhava em oração. Enquanto reforçava a porta, dizia: Senhor, esta madeira pode ajudar, mas minha verdadeira segurança está em Ti. Enquanto guardava alimento, declarava: Senhor, dá-nos sabedoria e sustenta-nos segundo a Tua vontade. À noite, reuniu a família e contou o que havia aprendido com Azarias. Sua esposa segurou suas mãos e os filhos se aproximaram. Eliabe então disse: Não posso prometer que nada difícil acontecerá, mas posso lembrar a todos nós que o Senhor não nos abandonará. Nossa casa não será apenas estas paredes. Nossa verdadeira morada será a presença de Deus. Naquele momento, eles oraram juntos. A ameaça ainda existia, mas já não ocupava o lugar central daquela família. O medo havia deixado de ser o senhor da casa. Deus voltava a ser reconhecido como refúgio. Essa é uma lição profundamente necessária para os dias atuais. Muitas pessoas vivem cercadas por preocupações que não podem controlar. Existem perigos visíveis e invisíveis. Há famílias temendo pela saúde de alguém amado, trabalhadores preocupados com o futuro, pais aflitos com seus filhos, pessoas que enfrentam violência, crises financeiras, solidão, ansiedade e notícias que mudam a cada momento. O terror noturno pode aparecer na forma de pensamentos que surgem quando tudo fica em silêncio. A seta que voa durante o dia pode ser uma palavra cruel, uma decisão inesperada ou uma situação que muda em poucos minutos. A peste que se propaga na escuridão pode representar aquilo que cresce silenciosamente sem que ninguém perceba. E a mortandade que assola ao meio-dia lembra que algumas dores chegam diante de todos de maneira impossível de esconder. O Salmo 91 atravessa todas essas experiências e declara que existe um lugar de segurança espiritual. Permanecer na presença de Deus não significa viver sem lágrimas, mas ter onde derramá-las. Não significa jamais sentir medo, mas saber a quem recorrer quando ele surge. Não significa compreender todas as respostas, mas confiar naquele que conhece o fim desde o começo. O salmista continua dizendo que 1000 poderão cair ao lado e 10.000 à direita, mas aquele que confia verá a fidelidade de Deus. Essas palavras precisam ser compreendidas com reverência. Elas não foram dadas para produzir arrogância espiritual, como se o servo de Deus pudesse caminhar entre o sofrimento alheio sentindo-se superior. Pelo contrário, elas revelam que a segurança daquele que pertence ao Senhor não depende das circunstâncias ao redor. Mesmo que o mundo esteja abalado, sua esperança possui fundamento. Mesmo que muitas pessoas abandonem a fé, ele pode permanecer. Mesmo que os sistemas humanos falhem, Deus continua sendo Deus. A proteção divina não se limita ao corpo. Há momentos em que o Senhor livra do perigo de maneira visível e extraordinária. Há testemunhos de pessoas que escaparam de acidentes, enfermidades, ataques e situações que pareciam sem saída. Mas também existe uma proteção mais profunda.
a proteção da fé, da alma e da esperança. Os primeiros cristãos, por exemplo, enfrentaram perseguições e muitos perderam a vida, porém não foram separados de Cristo. Seus perseguidores podiam atingir seus corpos, mas não conseguiam roubar a promessa da vida eterna. A maior segurança do cristão não é a certeza de que jamais morrerá, mas a certeza de que nem mesmo a morte poderá separá-lo do amor de Deus. Ao anoitecer, vigias da aldeia avistaram homens se aproximando pela estrada. Um sinal foi dado e as famílias se recolheram. Eliabe sentiu o coração acelerar. Seus filhos correram para perto dele e sua esposa fechou as janelas. Por alguns instantes, o velho medo tentou retornar com toda a força. Ele imaginou a porta sendo derrubada, ouviu os animais inquietos e percebeu o silêncio pesado da aldeia. Então Joel, seu filho, segurou sua roupa e perguntou: "Pai, Deus ainda está acordado?" Eliabe se ajoelhou diante do menino e respondeu: "Sim, meu filho, Deus continua acordado e nós continuamos debaixo de suas asas." A família se reuniu no centro da casa. Eliabe começou a orar: "Senhor, Tu és o nosso refúgio. Não sabemos o que acontecerá nesta noite, mas sabemos que estás conosco. Livra-nos do mal, dá sabedoria aos vigias, protege nossas famílias e guarda também aqueles que estão vindo pela estrada. Se existe violência em seus corações, impede-os. Se estão perdidos, mostra-lhes outro caminho. Nós nos colocamos em Tuas mãos." Enquanto oravam, ouviu-se movimentação do lado de fora. Os homens que se aproximavam não eram saqueadores, mas viajantes fugindo de outra região. Estavam cansados, famintos e assustados. A aldeia, que antes se preparava para lutar, percebeu que estava diante de pessoas que precisavam de ajuda. Eliabe abriu sua porta e ofereceu água. Naquela noite, ele compreendeu que o medo não apenas nos faz imaginar perigos, muitas vezes também nos impede de enxergar oportunidades de servir. O esconderijo do Altíssimo não transforma pessoas em prisioneiras do medo. Pelo contrário, torna-as livres para amar. Quem sabe que é guardado por Deus não precisa viver desconfiando de todos. Pode agir com prudência, mas sem perder a compaixão. Pode estabelecer limites, mas sem endurecer o coração. Pode reconhecer perigos, mas sem permitir que a insegurança destrua sua humanidade. É significativo que o Salmo 91 fale sobre anjos enviados para guardar os servos de Deus em seus caminhos. Isso mostra que a proteção do Senhor pode manifestar-se de maneiras que não percebemos. Quantos livramentos aconteceram sem que soubéssemos? Quantas portas foram fechadas para nos preservar? Quantos atrasos impediram situações piores? Quantas pessoas foram usadas por Deus para nos orientar, alertar ou ajudar? Nem sempre veremos os anjos, mas podemos reconhecer o cuidado. Entretanto, o texto diz que eles nos guardarão em nossos caminhos. Não é uma promessa para quem deliberadamente abandona a vontade de Deus e exige proteção enquanto caminha na direção do pecado. O próprio inimigo tentou usar esse salmo para convencer Jesus a lançar-se do alto do templo, dizendo que os anjos o protegeriam. Jesus recusou-se a colocar Deus à prova. Isso nos ensina que confiança não é imprudência. Fé não é provocar o perigo para demonstrar espiritualidade. Habitar no esconderijo do Altíssimo é caminhar em obediência, humildade e sabedoria. Muitas pessoas carregam o Salmo 91 aberto dentro de casa, escrito em quadros ou guardado em objetos. Não há problema em valorizar visualmente a palavra de Deus, mas a verdadeira força desse salmo não está no papel. Está na verdade recebida pelo coração. Uma Bíblia aberta em uma sala não substitui uma vida aberta diante de Deus. O texto não funciona como amuleto. Ele é um chamado para um relacionamento. O Senhor diz ao final do salmo: "Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, colocá-lo-ei em segurança, porque conhece o meu nome."
A expressão apegou-se com amor revela intimidade. Deus não está descrevendo alguém que apenas repete palavras, mas alguém que o ama, que o conhece e que clama por sua presença. Conhecer o nome de Deus, na linguagem bíblica, significa conhecer seu caráter. É saber que Ele é fiel, misericordioso, justo, santo e poderoso. É lembrar quem Ele demonstrou ser ao longo da história. Foi Ele quem protegeu Noé durante o dilúvio, guiou Israel pelo deserto, guardou Daniel na cova dos leões e permaneceu com os jovens na fornalha. Foi Ele quem sustentou Davi durante anos de perseguição e quem fortaleceu Elias quando o profeta desejou desistir. Porém, acima de tudo, foi Deus quem enviou Jesus Cristo para oferecer a proteção mais profunda de todas, o livramento do pecado e da condenação. Em Cristo, o esconderijo do Altíssimo torna-se ainda mais claro. Jesus veio habitar entre nós e mostrar que Deus não observa nosso sofrimento de longe. Ele entrou em nosso mundo, enfrentou rejeição, perseguição, dor e morte. Na noite em que foi preso, Jesus não estava desprotegido. Ele poderia ter pedido legiões de anjos, mas escolheu entregar-se para cumprir a vontade do Pai e salvar a humanidade. Na cruz, aos olhos humanos, parecia derrotado. No entanto, naquele lugar, estava vencendo o pecado e abrindo um caminho de reconciliação com Deus. 3 dias depois, ressuscitou, demonstrando que a morte não possui a palavra final. É por isso que aquele que está em Cristo pode atravessar os perigos desta vida sem perder a esperança. Sua segurança não depende apenas do que acontece hoje. Sua vida está escondida com Cristo em Deus. O mundo pode abalar-se, mas a promessa permanece. O corpo pode enfraquecer, mas a alma pode ser renovada. As circunstâncias podem mudar, mas Jesus Cristo é o mesmo. Quando o salmista fala sobre pisar o leão e a serpente, podemos enxergar também uma imagem da vitória espiritual que se cumpre plenamente em Cristo. O inimigo pode ameaçar, tentar e acusar, mas não possui autoridade final sobre aqueles que pertencem ao Senhor. Depois daquela noite, Eliabe continuou enfrentando dificuldades. A aldeia não se tornou um lugar sem problemas. Houve períodos de escassez, doenças e novos rumores de conflitos. Mas a maneira como ele atravessava cada situação havia mudado. Todas as manhãs, ele reunia a família e dizia: hoje, mais uma vez, escolheremos habitar no esconderijo do Altíssimo. Quando alguém adoecia, eles oravam e buscavam ajuda. Quando o alimento diminuía, trabalhavam e confiavam. Quando surgiam notícias assustadoras, lembravam uns aos outros da fidelidade de Deus. Anos depois, Joel já era um homem adulto e precisou deixar a aldeia para realizar uma longa viagem. Antes de partir, abraçou o pai e confessou: ainda sinto medo do caminho. Eliabe respondeu: coragem não é partir sem medo, meu filho. Coragem é seguir sabendo que Deus vai com você. Lembre-se de que o esconderijo não é um lugar que você deixa para trás. A presença do Senhor estará com você em cada estrada. Joel então perguntou: e se algo difícil acontecer? Eliabe respondeu: você clamará e Deus estará com você na angústia. Talvez Ele o livre antes do perigo. Talvez o sustente durante a prova. Talvez transforme a dor em testemunho. Mas de uma coisa você pode ter certeza: Ele nunca o abandonará. Essa resposta resume uma das declarações mais profundas do Salmo 91. Deus não diz apenas: eu o livrarei da angústia. Ele afirma: estarei com ele na angústia. A presença vem antes do livramento. Algumas vezes, desejamos que Deus apenas retire tudo aquilo que nos causa sofrimento, e Ele pode fazer isso, mas em outras ocasiões, o Senhor escolhe caminhar conosco através do vale. Foi assim com José no Egito. Deus estava com ele no poço, na casa de Potifar, na prisão e no palácio. Foi assim com Daniel. Deus não impediu que ele fosse lançado na cova,
mas fechou a boca dos leões. Foi assim com os 3 jovens hebreus. Deus não impediu que fossem colocados na fornalha, mas uma 4ª presença caminhou entre as chamas. A promessa não é uma vida sem vales, é uma vida acompanhada. Não é uma estrada sem noites, é uma noite iluminada pela presença daquele que não dorme. Não é ausência de lágrimas, é a certeza de que nenhuma delas passa despercebida diante do Pai. Talvez você esteja vivendo um momento no qual gostaria de receber uma resposta imediata. Talvez tenha repetido o Salmo 91 muitas vezes e ainda se pergunte por que determinada luta não terminou. Lembre-se de que habitar é diferente de exigir. Quem habita não trata Deus como um servo de suas vontades, mas entrega-se à sabedoria do Pai. A confiança verdadeira diz: Senhor, eu desejo o livramento, mas acima de tudo, desejo permanecer contigo. Se a porta se abrir, caminharei contigo. Se eu precisar esperar, esperarei contigo. Se a tempestade cessar agora, eu te louvarei. Se ela continuar por mais algum tempo, eu ainda descansarei à sombra de tuas asas. Essa não é uma fé fraca. É uma fé amadurecida pelo relacionamento. O medo pergunta: e se tudo der errado? A fé responde: mesmo que eu não compreenda, Deus continuará sendo fiel. O medo diz: você está sozinho. A fé recorda: o Senhor estará comigo na angústia. O medo mostra o tamanho do perigo. A fé contempla a grandeza do Altíssimo. Chegamos então ao clímax desta mensagem. Imagine por um instante que você está caminhando durante a noite em uma estrada desconhecida. Atrás de você existem lembranças dolorosas. À frente, há caminhos que ainda não consegue enxergar. Ao redor, vozes anunciam perigos, perdas e incertezas. Seu coração começa a acelerar e você pensa em desistir. Então uma voz serena, mas cheia de autoridade, atravessa o silêncio e diz: não temas, porque eu estou contigo. Você olha ao redor e talvez não veja uma mudança imediata. A estrada continua escura, o vento ainda sopra. Contudo, percebe que não está mais caminhando sozinho. A presença de Deus muda o significado da noite. Aquilo que antes parecia um caminho para a destruição torna-se um lugar de aprendizado. Aquilo que parecia abandono transforma-se em encontro. Você compreende que o esconderijo do Altíssimo não é necessariamente a ausência de tempestade, mas a certeza de que a tempestade não pode afastá-lo de Deus. É ali que o coração descansa. É ali que o medo se ajoelha. É ali que a alma declara: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Hoje o Senhor está convidando você a sair do esconderijo do medo e entrar no esconderijo de sua presença. O medo também constrói esconderijos, mas são lugares escuros onde a pessoa se fecha, evita viver, desconfia de todos e imagina sempre o pior. O esconderijo de Deus, porém, não aprisiona. Ele restaura. Nele, você recebe forças para voltar a caminhar, amar, servir e enfrentar a vida. Permanecer no Altíssimo não significa fugir das responsabilidades. Significa enfrentá-las com uma paz que não depende das circunstâncias. Significa tomar decisões sem ser dominado pelo pânico. Significa cuidar da família reconhecendo que Deus a ama ainda mais do que você. Significa trabalhar com dedicação sem transformar o futuro em um ídolo. Significa procurar ajuda quando necessário, seguir orientações prudentes e, ao mesmo tempo, manter o coração firmado no Senhor. Deus pode proteger por meio de um milagre, mas também pode proteger por meio de um conselho, de um médico, de uma porta fechada, de uma amizade, de uma mudança de planos ou de uma percepção dada no momento certo. Quem habita em sua presença aprende a reconhecer seu cuidado tanto no extraordinário quanto nas pequenas providências de cada dia. Não permita que as notícias, os perigos ou as incertezas ocupem dentro de você um espaço que pertence somente a Deus.
Não faça do medo sua morada. Você pode senti-lo, mas não precisa habitar nele. Sua casa espiritual é a presença do Altíssimo. Quando a ansiedade vier durante a noite, repita com confiança: à sombra do Onipotente descansarei. Quando uma ameaça surgir durante o dia, declare: o Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Quando não souber qual caminho seguir, ore: Senhor, guarda-me em todos os meus caminhos. Quando sentir que suas forças terminaram, lembre-se: Ele me cobrirá com suas asas. E quando o coração perguntar se Deus ainda está acordado, responda como Eliabe respondeu ao filho: sim, Deus continua acordado. Ele continua cuidando. Ele continua presente. Que esta palavra não permaneça apenas em seus ouvidos, mas desça profundamente ao seu coração. Que sua casa seja cheia de oração. Que sua família aprenda a procurar refúgio no Senhor. Que seus pensamentos sejam protegidos pela verdade de Deus. Que você encontre sabedoria para agir e humildade para descansar. Que em meio aos perigos visíveis e invisíveis, sua alma permaneça firme. E, acima de tudo, que você compreenda que a maior promessa do Salmo 91 não é simplesmente uma vida livre de problemas, mas uma vida guardada pela presença de Deus, sustentada por seu amor e conduzida até a salvação. O Senhor conhece o seu nome, escuta o seu clamor e não abandona aqueles que se apegam a Ele. Você pode não conhecer todos os acontecimentos do amanhã, mas conhece aquele que já está lá. Você pode não possuir controle sobre o futuro, mas pode entregar sua vida às mãos daquele que governa todas as coisas. Habite no esconderijo do Altíssimo. Permaneça à sombra do Onipotente. Confie quando estiver seguro e confie também quando os ventos se levantarem. Porque aquele que fez do Senhor sua morada descobrirá que nenhuma noite é escura demais, nenhuma estrada é longa demais e nenhuma tempestade é forte demais para afastá-lo do amor e da presença de Deus. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe o seu gostei para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Compartilhe nos comentários o que mais tocou você nesta reflexão e como este ensinamento pode transformar sua caminhada com Cristo. E inscreva-se no canal Caminhe com Jesus para continuar recebendo reflexões bíblicas, ensinamentos inspiradores e mensagens que fortalecem a fé todos os dias. Que Deus abençoe sua vida e sua família.